Do livro 7 minutos depois da meia-noite, Histórias são criaturas selvagens, de Patrick Ness, capítulo 14. Americanos não têm muitos feriados. Parece que sua avó ainda não chegou em casa, disse o pai de Connor, estacionando o carro alugado diante da casa. Às vezes ela volta do hospital depois que eu vou dormir, falou Connor. As enfermeiras a deixaram dormir numa poltrona. Seu pai fez que sim com a cabeça. Ela pode não gostar de mim, disse ele, mas isso não significa que seja uma velhinha má. Connor ficou olhando para a casa. Por quanto tempo você vai ficar aqui? Perguntou ele. Connor estava com medo de perguntar isso. Seu pai bufou demoradamente. Uma bufada que dizia que ele tinha mais notícias. Só por uns dias, acho. Connor se virou para ele. E isso é tudo? Americanos não têm muitos feriados. Você não é americano, mas eu moro lá agora. Ele riu nervoso. Foi você quem tirou sarro do meu sotaque a noite toda. Pai, por que você veio então? Perguntou Connor. Por que se dar ao trabalho de vir? Seu pai esperou um momento antes de responder. Vim porque sua mãe pediu. Parece que ia falar alguma coisa, mas não fez. Connor tampouco disse alguma coisa. Mas eu vou voltar, continuou o pai. Sabe, quando você precisar. E sua voz ficou mais alegre. E você, claro, vai nos visitar no Natal. Isso vai ser bem divertido. Na sua casa apertada? Onde não há lugar para mim? Emendou Connor. Connor! E então vou voltar para as aulas. Com? Por que você veio? Perguntou Connor novamente. A voz baixa. Seu pai não respondeu. Um silêncio se abriu no carro, tanto que era como se eles se sentassem de lados opostos de um desfiladeiro. Então seu pai estendeu a mão para lhe tocar no ombro, mas Connor se desviou e abriu a porta para sair. Connor, espere! Connor esperou, mas sem se virar. Você quer que eu entre até ela voltar? Perguntou. Para lhe fazer companhia. Não, eu estou bem sozinho, rebateu Connor e saiu do carro. A casa estava em silêncio quando ele entrou. Por que não estaria? Ele estava sozinho. Jogou-se novamente no sofá caro, ouvindo o ranger ao cair. Era um som tão agradável que ele se levantou e se jogou no sofá outra vez. Depois se levantou e pulou em cima dele, os pés de madeira gemendo ao se arrastarem por alguns centímetros no piso, deixando 4 marcas idênticas nas tábuas. Ele sorriu para si mesmo. Isso era bom. Desceu do sofá e deu um chute nele para que recuasse ainda mais. Mal percebeu que estava ofegante. Sua cabeça queimava, quase como se estivesse com febre. Ergueu o pé para chutar mais uma vez o sofá. Então, levantou a cabeça e viu o relógio. O precioso relógio de sua avó pendendo sob a lareira. O pêndulo balançando de lá para cá, de lá para cá, como se agisse sozinho, sem se importar com a existência de Connor. Aproximou-se lentamente, os punhos cerrados. Faltava pouco para ele badalar. Plim, plão. Às 9 horas. Connor ficou lá, até que o segundo ponteiro girasse e chegasse às 12 horas. Pouco antes do plim-plão começar, ele segurou o pêndulo no ponto mais alto do movimento. Ele ouviu o mecanismo do relógio reclamando quando o primeiro p do plim interrompido pairou no ar. Com a mão livre, Connor esticou o braço e afastou os ponteiros de minutos e segundos das 12 horas. Resistiram, mas ele empurrou com mais força, ouvindo um clique alto, que não parecia nada promissor.
De repente, os ponteiros se soltaram do que quer que os mantivesse no lugar, e Connor os girou, alcançando o ponteiro das horas e levando-o junto também, ouvindo mais semiplins e cliques dolorosos de dentro da caixa de madeira. Sentia as gotas de suor acumulando-se na testa e o peito quase reluzindo de calor. Quase como estar num pesadelo, o mesmo fervor do mundo girando rápido em seu eixo. Mas dessa vez ele estava no controle. Dessa vez ele era o pesadelo. O ponteiro dos segundos, o mais fino dos três, de repente quebrou e caiu do mostrador do relógio, quicando no tapete, e desapareceu nas cinzas da lareira. Connor recuou rapidamente, soltando o pêndulo. Ele voltou ao meio, mas não balançou dessa vez. Tampouco se ouviu novamente o tic-tac habitual do relógio. Os ponteiros paralisados. Oh! O estômago de Connor começou a se contrair quando ele percebeu o que tinha feito. Oh, não, pensou. Oh, não! Ele quebrou o relógio. Um relógio que provavelmente valia mais do que o carro velho da mãe. Ah, sua avó o mataria, talvez de verdade, literalmente o mataria. Então, Connor notou. Os ponteiros das horas e dos minutos pararam num horário específico. 00:07. No que diz respeito à destruição, disse o monstro atrás dele, isso é incrivelmente ridículo. Connor se virou. De alguma forma, de algum jeito, o monstro estava na sala de sua avó. Ele era grande demais, claro, e precisava se abaixar muito para caber sob o teto. Seus galhos e folhas se contraindo cada vez mais para diminuir seu tamanho. Mas ali estava ele, preenchendo todos os cantos. É o tipo de destruição que se esperaria de um menino, disse o monstro, seu hálito soprando nos cabelos de Connor. O que você está fazendo aqui? Perguntou. Sentiu uma pontada repentina de esperança. Eu estou dormindo. Isso é um sonho. Como quando você quebrou a janela do meu quarto, eu acordei e... Eu vim lhe contar a segunda história, anunciou o monstro. Connor fez um som exasperado e voltou a olhar para o relógio quebrado. Vai ser tão ruim quanto a última? Perguntou ele. Ela termina como uma destruição de verdade, se é o que você quer dizer. Connor se virou para o monstro. Seu rosto assumira a expressão que Connor reconhecia como um sorriso maligno. É uma história ludibriadora? Perguntou ele. Parece que vai num sentido e então dá uma guinada para outro completamente diferente? Não, disse o monstro. É sobre um homem que só pensava em si mesmo. O monstro sorriu novamente, parecendo ainda mais malévolo. E ele sofre um castigo muito severo. Connor ficou ali, respirando fundo por um instante, pensando no relógio quebrado, pensando na madeira riscada no piso, pensando nas frutinhas venenosas caindo dos galhos do monstro e sujando o assoalho da casa da avó. Ele pensou em seu pai. "Tô ouvindo", avisou. Fim do capítulo.